Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre os lanches que as crianças consomem na escola. Sabemos da importância dos lanches durante o período escolar, pois as crianças permanecem a maior parte do tempo na escola e lá é um ambiente propício para se trabalhar a educação nutricional e também para a gente pensar em alimentos que possam promover o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, vocês sabem o que está sendo consumido ou o que está sendo levado na lancheira das crianças? Conversaremos um pouquinho sobre isso e temos como convidadas no programa de hoje a aluna do mestrado Ana Paula, a aluna Márcia e a Michele. E as alunas da graduação, Júlia, Mariana e Lara. Então, começaremos conversando um pouquinho com a Márcia sobre qual é o papel da escola na oferta desses lanches, né, da importância desses lanches para as crianças. O papel da escola é a extensão da família, né? E nós temos a Base Nacional Curricular Comum e o Referencial Gaúcho que determinam que a escola tem que trabalhar a educação alimentar e nutricional. Na escola pública, como tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente já é uma prática, né? Na escola particular, ela tem uma outra orientação que eu acho que uma das colegas vai falar depois. Certo. Então, pensando nisso, Júlia, qual é a importância assim, da qualidade dos lanches, né, dos alimentos que compõem a lancheira dessas crianças? Bom, então, durante a vida escolar, a criança está passando por esse processo de crescimento e desenvolvimento. Por esse motivo, ter um lanche qualitativamente adequado vai auxiliar nesse momento. Infelizmente, hoje em dia, a gente percebe um consumo excessivo de ultraprocessados por esse público, né? Isso, se não for minimizado, afeta principalmente no aprendizado das crianças e também pode trazer prejuízos ao longo da vida. Por esse motivo, ter uma alimentação saudável vai ajudar que ela tenha disposição, energia nas aulas e também vai trazer qualidade de vida. E pensando nisso, né, Ana Paula, trabalho do grupo inteiro, na verdade, né, de pesquisa, a gente trabalha com a parte de alimentação escolar há um bom tempo. Nós temos feito trabalhos aqui na região, né, que a gente vem estudando. Como é que estão as lancheiras, o que essas crianças têm consumido de lanche? Bom, a nossa pesquisa, né, e os trabalhos que a gente vem pesquisando, quase a maioria dos lanches das crianças são ultraprocessados, né? E em segundo lugar, eles trazem os minimamente processados e os in natura, né? Que são as frutas, sucos naturais, né? E Ana, quem sabe a gente conversa um pouquinho, explica para quem está em casa o que são esses alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que a gente compra geralmente no mercado, empacotados, né? Depois a Lara acho que vai falar um pouquinho sobre os aditivos que tem, né? Então, tem várias, são ricos em gorduras, em açúcares, sódio. Então são alimentos, e os in natura e minimamente processados, para a gente fazer um parâmetro, né? São frutas, são coisas que a gente não precisa, como é que eu vou dizer, que é mais fácil, né? Tem a fruta, tem a banana, que a gente não precisa comprar lá no mercado no pacote, no caso, né? E os processados que a gente viu no estudo, que é a mínimo que vem, né, nas lancheiras, são bolos que a mãe pode fazer em casa, pão caseiro, então que a gente viu que tem bem pouca quantidade nas lancheiras, né? No meu, mais ou menos 80%, né, dos alimentos são esses alimentos comprados no mercado, que são empacotados, que a gente diz, né, que são ricos em esses aditivos. Então, 80% das lancheiras tinham alimentos ultraprocessados, que são os de menor qualidade, os industrializados. Uhum. E nos outros estudos, em outros locais, também é isso, Ana? Também mostrou mais ou menos isso. A gente comparou, assim, e mais ou menos é a mesma, não digo a mesma, mas todos quase a mesma porcentagem, né? Todos se comparam, assim. Isso é muito preocupante, né? Então, se a gente for pensar nessas questões, né, dos industrializados, né, desses alimentos todos que apresentam, né, que aparecem nas lancheiras, Lara, qual é né, os malefícios, os benefícios desse tipo de alimento né, no lanche, no consumo diário dessas crianças, porque eles acabam, parece que é um lanchinho, né, mas são 5 dias da semana, pelo menos, né, num turno, o consumo desses alimentos. O consumo a longo prazo desses alimentos, eles são maléficos com certeza. Tem muitos estudos que comprovam
relação com câncer, com hiperatividade, com doenças crônicas não transmissíveis, que é a obesidade, né? Esses alimentos, eles contêm esses aditivos todos, né? Que eu acho que é um dos principais produtos quando a gente lê lá o rótulo, né? E tem aquele monte de... Esse tipo de aditivo que faz mal também para as crianças, não é? Sim, principalmente os aditivos que prejudicam a saúde da criança. Porque eles têm uma maturidade... A imaturidade fisiológica deles é prejudicada, porque eles não conseguem metabolizar e excretar esses aditivos do organismo. Isso, muita quantidade de corante, emulsificante, né? Gordura hidrogenada, essas coisas, né? Isso. Tem aromatizante, a gente viu que tem bastante e não é especificado que tipo de aromatizante, a gente não tem nem como saber o que a criança está ingerindo. Então, realmente, quando a gente lê ali o rótulo dos alimentos industrializados, tem os nomezinhos lá que a gente nem entende, né? Nem sabe o que significa. É uns nomes bem difíceis de ler. E a curto e a longo prazo, assim, de modo geral, quais os malefícios e os benefícios para a alimentação da criança, Márcia? Tanto a curto quanto a longo prazo, né? A Lara já até comentou a questão das doenças crônicas não transmissíveis, porque tu também tinha comentado, ele vai fazer uso desse alimento durante 5 dias da semana, né? Então, ele pode desenvolver obesidade, diabetes, hipertensão e cada vez mais em estudos aparecem as crianças, né? A partir de 10 anos já com hipertensão. Na rede pública, até os estudos, a Ana pode dizer, os estudos mostram que não é assim. Por quê? Em função do programa de alimentação escolar, né, que é o PNAE, que não permite, ele restringe qualquer tipo de alimento ultraprocessado. Então, eles não têm acesso a isso e eles têm uma melhor qualidade na alimentação. Então, talvez o consumo de escolas públicas e particulares sejam diferentes realmente por conta dessa questão do PNAE, Isso, né? As escolas públicas, elas consomem mais os ingredientes in natura e minimamente processado, e o ultraprocessado foi, de 2013 para cá, foi sendo tirado, né? Tipo, a salsicha do cachorro-quente, geleias, foram sendo tirados, os embutidos. E claro que no início os alunos reclamavam, mas hoje eles já têm uma aceitação. E a partir desse ano foi incluído uma vez por semana, eles têm que consumir o arroz integral, né? E tem que também, a escola tem que ofertar um alimento orgânico. E o PNAE diz que eles têm que comer no mínimo 3 frutas por semana e a maioria das escolas está conseguindo fazer essa oferta. Quando a legislação a gente precisa de um aporte, funciona bem, né? Acho que as coisas se encaminham no particular, ou quando as crianças levam o alimento de casa, fica um pouco diferente. E outra questão que eu acho que pode interferir bastante são as cantinas, os bares escolares, né, Michele? Nos conta um pouquinho o que será que está acontecendo com esses estabelecimentos. A gente pode observar que de uns anos para cá, as escolas públicas, né, quase na maioria dos municípios, já não tem mais bar ou cantina, né? As escolas, elas, ao longo do tempo, foram ficando somente com a alimentação oferecida pela escola mesmo. Já nas escolas privadas é mais complicado, pelas questões, né, enfim, de oferta de lanche mesmo, já que a escola não tem a obrigatoriedade de ofertar o alimento para o aluno. O papel da cantina, ele é muito importante também na manutenção desses hábitos saudáveis, porque uma cantina que oferta alimentos mais saudáveis, ela promove a saúde da criança. É bem complicado quando na exposição ali dos alimentos ficam só aqueles alimentos ultraprocessados, alimentos que são pobres nutricionalmente, né? Ricos em gordura, ricos em sódio, alimentos muito de pacote, chocolates, enfim. Uma dica que a gente pode dar para as cantinas poder melhorar, né, essa escolha das crianças frente a esses alimentos é tentar expor menos, né, os alimentos industrializados, esses ultraprocessados, deixar mais à mostra ali os alimentos
in natura, fruta, salada de fruta, sanduíche natural, bolos, né? Todos os que são feitos na própria cantina. A gente observou também nos estudos que as cantinas elas vêm, né, melhorando, até porque algumas legislações elas estão surgindo para isso, mas precisa melhorar bastante ainda essa regulamentação. E então, assim, tornar mais atrativo aquele lanche que seria nutricionalmente mais adequado para as crianças, né? Lembrando, né, do que tu falaste agora, a Márcia que tem um convívio um pouquinho maior dentro das escolas, a cantina também tem um papel de educação, né, alimentar e nutricional. Sim, a cantina tem, a legislação já dá esse suporte para os cantineiros, né? E assim como a escola pública também tem o suporte, as cantinas também. Sim, tem totalmente papel. Não é só a cantina, é o cantineiro, é o manipulador de alimento, é o professor, né? É a merendeira lá na escola. Todos têm o compromisso, né, de trabalhar com a educação alimentar e nutricional para promover uma alimentação mais saudável. Porque conforme a gente já tinha, né, conversado antes, realmente o exemplo, né, a criança aprende pelo exemplo, então educar dentro da escola também faz parte desse processo. E uma questão que eu fico me perguntando, né, se as crianças, a gente observa que desde pitocas elas vão, né, com seu dinheirinho para comprar o lanche na cantina. E, Michele, tu tens, né, trabalhado com isso também, elas têm essa capacidade ou essa decisão na hora de comprar, de qual o alimento, qual a escolha? Como é que tu tem visto isso? As crianças, elas começam a desenvolver essa capacidade de tomar decisões, né, frente a várias escolhas na vida a partir dos 6 anos. Isso é o que a gente tem observado, né, na literatura e nos estudos que a gente tem buscado. E então, assim, e elas nascem, né, é inato das crianças a preferência por alimentos ricos em açúcar e ricos em gordura. Então, se a gente não proporcionar um ambiente mais saudável, em que as escolhas que elas vão fazer sejam mais nutricionalmente adequadas, elas vão tender a escolher alimentos mais ricos em gordura e ricos em açúcar, porque elas, né, vêm com elas. Mas, então, esse é o papel do adulto. O papel do adulto é o quê? É proporcionar, é arquitetar essas escolhas. Fazer com que elas tenham a opção de escolher alimentos que são mais adequados para a faixa etária delas. E essa capacidade de tomada de decisão, assim, de fazer essas escolhas, elas começam, né, então, por volta dos 6 anos e se estendem até a adolescência. Então, elas só vão ter isso concreto na vida delas a partir da adolescência e no adulto jovem. Então, é um período bem crítico para trabalhar essa educação alimentar e nutricional, porque é ali que começa a formação concreta dos hábitos. Então, realmente, mais uma vez, reforço o papel da cantina, né, com esses resultados que tu nos trouxeste agora, porque se tiver uma grande oferta, uma grande exposição de produtos industrializados, a criança vai tender a escolher esse tipo de alimento, né? Sim. Então, né, já falamos do papel da escola, da família, né? Mas também temos o papel dos pais, né, Mariana? Eu acho que os pais têm um papel fundamental, né, na hora de montar essas lancheiras, porque acaba que as crianças, bem como ela tinha falado, as crianças comem aquilo que os pais, os adultos, proporcionam, né? Então, é importante que os pais entendam que a alimentação também é um processo de educação e é necessário que eles ofertem alimentos mais in natura, as frutas ou os bolos feitos em casa mesmo, como a Ana tinha falado. E para que assim as crianças entendam isso como um hábito e acabem fazendo essas escolhas naturalmente, né? Porque o processo de educação é muito mais fácil do que depois, na adolescência ou no jovem adulto, a gente precisar reeducar. Então, essa falta de tempo, acho que é um dos grandes jargões assim, que a gente ouve, né? O lanche não veio mais adequado pela falta de tempo, E, como tu disseste, né, Mariana, isso pode repercutir lá, né, na vida. Depois, organizar, ajustar uma doença crônica, né, uma obesidade, diabetes, hipertensão, vai dar muito mais trabalho, né? Ou vai né, permitir com que esses pais, então, tenham uma maior preocupação, enfim. E é isso mesmo, Ana, é a falta de tempo?
dá para ajustar essa falta de tempo? A falta de tempo, quando a gente começou o trabalho, né, a gente pensou mais nessa parte, né, que as mães não têm tempo, todo mundo trabalha fora, é uma correria o dia a dia de todo mundo, né, mas na verdade quando a gente começou a investigar um pouco mais e conversar com os pais e cuidadores, enfim, né, quem fica com as crianças e faz essa parte de organização do lanche, a gente viu que também é falta de informação, né, elas não têm o que a gente conversou sobre os industrializados, né, que tem os aditivos, que tem gordura, que tem um monte de sódio. Elas podem até ter uma noção, que às vezes aparece alguma coisa na TV, algum programa, alguma coisa, mas elas não têm a noção concreta, né, do tanto dos malefícios, que nem a Márcia falou, que pode acontecer com essa criança, né. Então, isso a gente viu que também é um impasse para elas oferecerem um lanche mais saudável, né. Mas também os hábitos, como a Mari falou também, assim, ajuda bastante, né? Porque se a criança já tem aquele hábito de comer esse tipo de alimento dentro de casa, é óbvio que quando, né, for para a escola, ela vai também pender mais para esse lado, né? Então, essa função da família, eu acho que dentro da escola privada, principalmente, né, que não temos as leis, como a Márcia falou, é um start assim, que a gente tem que falar, né? Que tem que trabalhar isso. E tem como a gente resolver? A gente está tentando. Tem como resolver, né? A gente trabalha em cima disso e a escola, né? Também fazendo um trabalho de educação alimentar e nutricional, né? Fazendo com os pais, com os alunos, junto com a cantina, né? Como a Michelle falou, a gente consegue, né? E mostrar um pouco mais para esses pais, para essas crianças, o tanto que é importante a alimentação saudável, né? O quanto de benefícios eles vão ter com esses alimentos. E tem como esses pais, né, pais de modo geral, né, enfim, o cuidador da criança, tem como ele talvez resolver um pouquinho essa parte da praticidade, que tipo de alimentos ele pode escolher, como é que ele pode se organizar durante a semana para tentar não sair, né, o que eu tenho em casa, ou passa em algum comércio, pega a primeira coisa para botar na lancheira da criança, como é que poderia ser resolvido, será? Porque eu tenho conversado com os pais, assim, um pouco sobre isso, né? Eles também não têm a noção, quando a gente fala, assim, que o lanche da escola faz parte da alimentação diária da criança, né? E crianças que às vezes ficam o dia inteiro na escola, imagina, de 15% a 20% da alimentação do dia dela provém desses lanches intermediários, que a gente diz, né? Que é entre as refeições maiores. Uma organização dos pais, assim, ó, um pouco mais, né, vamos supor, no final de semana, que está em casa, né, conversar com o filho, de repente preparar alguma coisa, pensando já na semana toda, né, uma lista de compras, né, para ter mais noção do que vai levar, já ver mais ou menos o que a criança come, para poder organizar isso, né. Claro que daí na última hora a gente vai para o lado das coisas industrializadas, que é mais fácil, né, e chega lá e pega e coloca na lancheira, né? Mas também é mais fácil pegar uma fruta no mercado, não? Uma fruta só lavar, né? A gente não precisa fazer quase nada. E estimular essa criança a comer esses alimentos, né? Então, o que a gente está pensando, assim, já com esse estudo que a gente está quase no fim, né? A mãe, né? A orientação da mãe, do cuidador, do pai, quem fica com essa criança, né? Quem organiza isso, de saber mais sobre esses alimentos, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso dentro da escola para a gente conseguir orientar melhor, né? Eu imagino que não se deem conta, né? Que parece que é só um lanchinho, é só uma refeição, que no montante, né? No acúmulo quando desses a gente lanches, começa né? a conversar e dizer o tanto de açúcar, sódio que essa criança no final da semana consumiu, eles ficam assim bem apavorados, né? Mas vai da gente orientando, né? Trabalhando em cima disso na escola, com os pais, com todos, né? E Márcia e Michelle, vocês conseguem observar assim que atividades de educação alimentar e nutricional para as crianças já ajudam um pouco nessa questão de experimentar novos alimentos, de variar um pouco o lanche, deles cobrarem um pouco mais em casa dos pais? Ajuda? Com certeza. Eu acho que a melhor forma de atingir a família é trabalhando a educação alimentar com a criança, porque eles vão cobrar dos pais, né? Eu aprendi na escola assim, a nutricionista teve lá, eu tenho que me alimentar melhor para ser um adulto saudável,
né? E isso eles levam para a família. Por isso que é importante a escola trabalhar, porque a escola trabalha com toda a comunidade. Então, são os pais, né? Toda a rede de apoio da criança é trabalhada na escola. E ela também vai levar isso para casa, né? E vai se tornar um adolescente e um adulto mais saudável. E as escolhas permitem, então, Michele, que sejam melhores Sim, conduzidas. e tem que também, assim, a família tem que receber essa informação também, né? A família tem que estar aberta a receber essa informação que a criança traz da escola. Porque muitas vezes a gente enxerga que a criança chega em casa, a criança até quer, né? Ai, mãe, quem sabe põe água, mas eu só tenho suco, né? Tipo, às vezes a mãe não consegue visualizar, né, que pode oferecer aquele alimento mais in natura, menos processado na lancheira. A criança às vezes até pode pedir, mas aí a mãe, né, fica aquela resistência da família, às vezes, em colocar aquele alimento que a criança está pedindo. Acontece, né? Mas por isso essa parte do acolhimento por parte da família com relação a isso, né? De receber aquela informação que a criança traz da escola. E uma questão que eu acho que a gente, né, falou tanto agora, né, do alimentação saudável, de um lanche mais saudável. A escola pública, como a Márcia falou, tem uma legislação e o alimento realmente, né, chega para as crianças de forma mais saudável. Mas como a gente falou tanto da lancheira, né, Ana, como é que a gente monta uma lancheira saudável, então? A gente deve dar preferência aos alimentos in natura, que nem a gente falou, né, minimamente processados, são frutas, né, coisas mais caseiras feitas em casa, bolo, pão, água, né, que às vezes... Suco não, então? Suco a gente não recomenda. É que as mães, elas têm a noção, assim, que as crianças não vão ficar alimentadas, né? Porque é pouca coisa, ou porque às vezes elas acham que é o aporte calórico, né? Porque esses alimentos industrializados são um pouco mais calóricos e tal. Mas não, ali tem todos os nutrientes, né? E a água vai ajudar até, né, na absorção de alguns nutrientes, né? E não vai ter tanto açúcar que nem os sucos industrializados, então é mais tranquilo. E elas têm uma ideia que o suco vai ter alguma vitamina, alguma coisa, na verdade é 10%. É meio cultural, né? Que parece que tem que ter uma bebida junto, né? Mas a bebida pode ser a água. Pode ser a água, não tem problema, né? Então vamos retomar a lancheira, então, uma fruta, água, aí um carboidrato, que seria um pão, um bolo, né? A proteína, que a gente diz, né, que pode ser um queijo, né, pode ser um iogurte, né, bem tranquilo, assim, de colocar. E no lugar da fruta, se a criança ou a família quiser, também pode usar algum outro tipo de vegetal, alguma outra coisa? Sim, legumes, né, pode ser legumes, pode ser verduras, né, depende do gosto da criança. E às vezes a mãe diz que a criança não gosta ou não está muito acostumada, mas conforme a gente vai oferecendo e vai mostrando para a criança, ela vai se acostumando e às vezes vai, né, o paladar vai mudando. Só que se a gente não colocar ou não oferecer, ou às vezes a mãe convidar a criança para participar da formação do lanche ali, né, a criança sente mais acolhida e sente mais vontade de provar, às vezes, os alimentos, né. Eu acho que essa é uma reclamação recorrente, né? Porque os coleguinhas levam coisas não tão saudáveis, eles acabam trocando, enfim. Agora, se todos levassem, né, alimentos mais saudáveis... E às vezes até as trocas, né? Se um está acostumado a levar esse tipo de alimento, troca com outro, de repente o outro vai provar e vai gostar, vai ver que, né, o sabor é diferente, vai acostumar. Também. Então, nós já estamos, né, praticamente finalizando o programa de hoje. Eu acho que esse assunto é muito importante e daria margem, né, para conversarmos muito mais sobre ele. Mas então, para a gente dar uma finalizada, assim, eu queria que cada um de vocês pensasse em uma dica bem prática para dar para as famílias, né, de como elas montarem esse lanche, como escolherem essa alimentação, esses lanches mais intermediários que a gente chama para as crianças, então. Uma das dicas, eu acho que é sempre colocar um alimento natural, né, na lancheira, uma fruta que seja, para a criança já ir acostumando e para diminuir um pouco, né, o aporte dos outros nutrientes, né, dos outros alimentos que, de repente, industrializados. Né. Um bolo caseiro que pode ser feito numa forminha de cupcake, né, feito em casa, não comprar mistura pré-pronta, mas feito em casa. A criança pode ajudar a mãe ou a avó, né, e resgatar essa hábito de fazer os bolos caseiros e não comprar aqueles bolinhos de pacote, né?
Sempre mandar água, né? A água é muito importante na lancheira, mesmo que que a família opte por mandar um suco, que não seria o tão recomendado, mas sempre mandar água, né? A água e a fruta é melhor do que beber o suco, né? Então, mas a dica principal é a água, sempre mandar água. Bom, a minha dica seria pensar no acondicionamento, né, desse lanche para manter essa qualidade, principalmente agora em dias quentes. Então, o mais adequado seria possuir uma lancheirinha térmica. Bom, eu acho que, como a Ana já tinha falado, com certeza é o pai e a mãe chamarem a criança para preparar essa lancheira junto e ir no mercado e escolherem talvez o lanche junto também, procurar ler as informações do rótulo para saber o que a criança está consumindo junto dela, né? Para ela entender o que está acontecendo e por que as escolhas estão sendo feitas. Evitar, então, os industrializados, preferir sempre mais natural, porque eles são muito mais calóricos que um alimento natural, né? Então tá. Terminamos então hoje, né, mais um programa Saúde em Foco. Falamos sobre o consumo, né, de lanches, as lancheiras das crianças e as dicas, né, já foram comentadas, mas a gente reforça então para que os pais e os cuidadores tenham esse olhar diferenciado na alimentação da criança, que é tão importante quanto, né, o restante das refeições do dia. Então até um próximo encontro, ficamos por aqui.